Oi, oi. Eu vou tentar fazer pela última vez esse vídeo de uma vez só, porque todas as vezes até agora eu tive que fazer picado. Então, vamos lá. Eu vou mostrar então primeiro o tratamento do DRX aqui no High Score, que é onde a gente vai ver as fases, e então como é que a gente faz o gráfico no Origin. Então, só para explicar primeiro rapidinho, eu vou até aumentar a minha tela aqui, para entender mais ou menos o que está acontecendo no DRX. Então, a gente vai ter a nossa amostra aqui, digamos, num recipiente desse tamanho assim. Ela vai estar dentro da câmara do DRX e ela vai estar espalhada em pó e girando. Isso aqui vai ficar rotacionando, tá? Aqui eu vou ter um braço fixo desse lado aqui, que ele não vai se mover, ele permanece sempre aqui na mesma posição e ele tá fixo, ele que recebe o sinal. E desse outro lado eu vou ter um braço, outro braço, só que esse vai girar. Então, esse começa com 1 grau aqui, bem pequenininho, digamos 5 graus, 10 graus. E aí ele vai inclinando, assim, até chegar no quanto de graus que foi solicitado para fazer o ensaio. Então, ele emite esses raios X, bate na amostra, aí dependendo do elemento químico, do óxido, do cristal que existe dentro dessa amostra, ele vai refletir esses raios X de uma maneira diferente. E aí, quem que vai captar esse outro braço aqui que está fixo, que só recebe. A partir disso, deixa eu botar um pequeno aqui. A partir disso, eu vou ter então diferentes intensidades e diferentes graus em que eu vou ter picos detectados. Então vamos ver o que são esses picos, tá? Vou abrir o High Score e vou arrastar para cá a amostra. Então tem que ser em ponto .raw, tá? Eu só arrastei para cá o arquivo ponto .raw e pronto. Beleza. O que a gente vai analisar hum, é esse espectro aqui, tá? Esses são os nossos picos. O que que acontece? Às vezes aqui vem um background bem grande, então aqui vem vários ruídos, essa linha vermelha tá bem mais para cima e a gente faz uma limpeza. Mas nesse caso não precisa. Então aqui a gente tem diferentes intensidades, esse aqui bem mais intenso, esses menos, tá? Isso vai refletir o material que está ali dentro, né, a composição. E um mesmo material pode ter picos em vários graus diferentes, tá? Pode ter sobreposição de materiais, às vezes nos picos. Por exemplo, esse pico aqui pode ser de um material e esse aqui pode ser de outro. Então, pode ter mais de um. Enfim, infinitas possibilidades. Agora, a gente vai analisar esse, mas aí, eventualmente, pode ser mais complexo. Esse aqui até é bem simples de analisar. Então, vamos lá. Vamos no tratamento. Primeiro, sobre a base de dados. Isso tudo a gente vai captar comparando com uma base de dados. Para adicionar a base de dados, a gente vai vir aqui, ó, customizar, Manage Databases. Aí aqui, nesse adicionar High Score Database, a gente vai adicionar os arquivos, tá? Então a gente vai ter, aqui no meu caso, eu vou pegar aqui para mostrar onde é que tá, que daí qualquer coisa, se precisar, eu mando esses arquivos aqui. High Score, aqui, Databases. O que que estão? Aqui, por exemplo, é a COD 2016. Aqui tem vários padrões de cristais. Aqui esse PDF2 também tem outros vários. E esse aqui de 2004 também. Então, tudo isso aqui a gente arrasta ali para dentro, pede para ele carregar, vai demorar um pouquinho, e aí aqui ele vai ter, ó, eu tenho mais da metade desse código 16, as outras são desses PDFs aqui, tá? Ok. Agora a gente vai com o direito do mouse e vai dar um Search Pix, ou a gente vem em análise. Aqui, análise. Aqui, Search Pix. Beleza. Aqui eu vou ter uma intensidade de busca. Então, a intensidade que abrir no programa provavelmente vai ser 0,1. Então, vamos dar uma busca. Todos esses picos aqui foram identificados. Aí fica a pergunta: isso aqui são picos? Né? Eu vou aproximar aqui. Não, né? Aqui não tem nenhum pico. Então, ele está pegando praticamente. A sensibilidade está muito alta, qualquer ruído. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a sensibilidade. Eu vou botar 0,5. Ainda está achando muito ruído. Aí eu vou aumentar mais. Por isso que eu deixei em 1.
Search Pix. Vou dar um zoom out aqui. Ó, eu acho que tá ok. Então, aceitar. E tem que ter uma certa noção para conseguir procurar, porque também eu não posso simplesmente pedir para procurar e aceitar todos os picos que estão aqui. Por exemplo, aqui ele diz que tem um e aqui tem outro, mas na realidade não tem nenhum. Então eu vou vir aqui na lista dos picos, passar o mouse e ele vai me dizer qual é o pico. O 1, o 2, aí o 3 já é. Então eu vou apagar esse 1 e esse 2. Deletar, deletar. Esses três aqui, ó, vamos aproximar. Vamos zoom aqui. Não são, tá vendo que não tem nada. Ó, é ruído. Então eu vou tirar. Deixa eu passar o mouse aqui. Esse é o 3, o 4 e o 5. Então eu vou apagar o 5, 4, 3. O que mais? Aqui, esse último aqui, até parece que tem um pico ali. Não vou mexer, deixa assim. Zoom out. Beleza. É isso. Agora tá certo, a gente pode procurar nesse pattern list que a gente vai adicionar aos nossos padrões que a gente está comparando. Posso fazer com a direita do mouse, insert and match. Ou também posso vir por aqui e dar um search and match, tá? Eu geralmente utilizo essa aba aqui de restrições. Então, eu vou adicionar restrições na minha busca. Aqui eu estou procurando por quartos, que é o que basicamente tem nessa amostra. Mas eu posso simplesmente pedir para ele procurar em tudo. Então, em todas essas milhões de bases de dados aqui. E eu vou pedir para fazer isso, né? Porque quando a gente não sabe o que que tem, até dá para começar assim. Mas é pior depois para tu filtrar. Então, é bom ter uma certa noção de onde é que vem, o que que mais ou menos tem. Então, fica mais fácil. Vou procurar. Beleza. Eu vou dar um ok, tem que dar um ok, senão some tudo. Aqui embaixo apareceu o nosso padrão. Então, essas linhas amarelas aqui são o nosso padrão da amostra. Aqui eu vou clicar. Esse de cima está mostrando, então, aqui a candidata, então, qual eu estou pensando que pode ser e estou comparando. E aí, aqui embaixo, ele vai mostrar as que eu escolher, que vai ficar aqui em cima. Então, pode ver que basicamente só tem óxido de silício, né? Todas as opções, basicamente todas as opções até ali, os 70 e o 60% é tudo óxido de silício. Aqui. Então, vamos lá, voltando. Tive intercorrências. Tá. Aqui a gente vai ter várias candidatas, tá? Então, aqui eu tô vendo, tô comparando. O que que tem que acontecer? Eu vou dar 2 cliques nessa primeira fase, que eu acho que pode ser a fase que eu tô procurando, e vai abrir, que é que mais tem probabilidade, né? E eu vou abrir a ficha dela. O que que eu vou olhar nessa ficha? Que é muitíssimo importante. Eu vou olhar os dois principais picos que existem na amostra. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pico com 100% de magnitude, né? Então, está normalizado de 0 a 100. E em quantos graus? Em 26,6 peta. E o outro é esse de 21, em 20,8. Esses dois picos, eles obrigatoriamente têm que existir na minha amostra. Pelo menos o maior pico. Ou um deles. Um deles tem que estar na amostra, senão não tem como ser esse material. Não tem como ser esse cristal, tá? Então vamos ver, 20,8 e 26,6. A gente vai passar o mouse aqui, ó, 20,75 e 26,5. Então, tá batendo bem certinho aqui, quando a gente vê, tá bem alinhado também. Então, vamos aproximar. Bem alinhado. Dá um zoom out. Então, essa aqui eu vou aceitar. Eu vou só arrastar aqui pra cima. E aí, aqui em cima, eu vou ver que ele sumiu a maioria daquelas setinhas, ó. Agora tá, voltou a setinha. Puxei a fase, sumiu a setinha. Então, é como se ele estivesse correspondendo, ó. Esse pico era do quartzo, esse também, parará, parará, tá? Basicamente sobre o quê? Nada, porque não tem mais nada. Eu vou dar um zoom aqui, que ele tá dizendo que tem um pico. Aqui ele diz que tem. Eu vou lá na lista de picos, e ele tá dizendo esse aqui é o 4. Deixa eu dar um zoom out. Esse realmente é o 4.
Só que isso aqui não é um pico, né? Ó, é um ruído. Então, tá atrapalhando minha leitura também. Vou deletar. Aonde mais que ele estava dizendo? Esse aqui também não preencheu. Vou aproximar para ver se é um pico. Aqui também é um ruído. Ó. Então, na verdade, esse é o 16. Vou deletar. Na verdade, não sobrou nenhum. Então, nesse caso aqui, era só o dióxido de silício, só o nosso quartzo. Ah, importante. Ele pode não estar em forma de quartzo, tá? Pode ser dióxido de silício em outro formato, mas nesse caso é quartzo, tá? Até porque aqui, ó, dou 2 cliques na ficha, vai estar aqui, quartzo. Beleza. Não tem mais nada. Caso existisse, a gente ia ver aqui, sei lá, nitrato de boro, digamos que tivesse, né? Vamos ver aqui. Eu dou 2 cliques. Uma coisa que é importante verificar é se eles têm esse número aqui, ó. Esse ICSD, tá? Porque daí significa que ela tá uma fase ainda atualizada no banco de dados, ainda tá existente. Deixa eu voltar aqui no nitrato de boro, cadê? Digamos que eu tenha essa fase. Vai aparecer aqui em cima candidata, vou comparar. Ah, eu acho que bate. Não bate, mas vamos considerar que sim. Vou arrastar aqui pra cima. E aí, assim, eu vou ter várias fases aceitas ou não. E aí, depois, na hora de fazer o desenho, na hora de fazer o nosso gráfico, eu vou indicar para cada uma, cada um desses picos, qual é a fase que eu encontrei, tá? Então, agora é isso que nós vamos fazer. Vai pra cá. Essa é a amostra que a gente já analisou. Eu vou salvar ela aqui. Vou salvar na área de trabalho. E agora a parte importante é aqui no Anchor Data, a gente precisa transferir isso aqui para o nosso Origin. Então, eu vou pedir para salvar como. Eu vou colocar vídeo. Salvar na área de trabalho e vou salvar. Essa aqui eu vou deixar só minimizada, porque eu vou precisar ver. Eu vou precisar ver qual pico é do que. No caso aqui, todos os picos são adequados, né? Agora eu vou abrir o Origin. Vamos aqui. Só que antes de eu simplesmente puxar para cá, eu vou precisar escolher as colunas, porque lá tem muitos dados. Então, eu vou trazer. Eu vou abrir o Excel. Aqui tem o Excel. Esse aqui é o nosso arquivo. E eu vou arrastar para cá. Eu vou pedir para abrir no Excel. Tá, então, basicamente, o que a gente vai precisar aqui. Essa aqui não precisa. Essas aqui nada precisa. Então, eu posso apagar tudo. E agora, a gente vai pegar esses dois aqui, ó. A contagem foi desde do ângulo 3 até... Vamos ver onde foi. 70? 65. Beleza. Eu vou copiar isso aqui. E vou colocar aqui. Só para que eu fale exatamente o que eu preciso e não, né? Não preciso ficar colando um monte de informação a mais que não vai ser útil. Os nomes também para não perder. E aqui tá certo. Esse aqui vai ser o meu X e esse vai ser meu Y. Se tivesse ao contrário, eu ia vir aqui com a direita do mouse e ia botar, definir como Y ou X. E mesmo para outra coluna. Essas aqui eu vou deletar. E esse aqui eu preciso normalizar, tá? Então, eu vou estar comparando isso com outros DRX, por exemplo. E isso, para cada amostra, eu vou ter uma intensidade diferente, dependendo da quantidade da amostra que eu coloquei, de como é que eu preparei ela, do dia, do ensaio, enfim, pode ter algumas variações. Então, a gente vai normalizar. Então, eu vou vir aqui em análise, matemática, e vou pedir para normalizar. Aqui em manual, ele vai colocar, tá pegando sua coluna, e vai abrir uma nova coluna. E normalizar de 0 a 1. É isso aí que eu quero. Beleza. Agora é isso que eu tenho. Eu quero plotar essa aqui com base nessa.
Ele já sabe que o X é esse, então eu só seleciono essa e gero meu gráfico em linhas. E tá lindo o nosso DRX. Agora a gente só tem que deixar bonito. Vou deletar aquela ali, que eu não quero. Aqui no eixo X eu vou dar 2 cliques. Eu quero que vá, e é do 3, né? Ao 65. Como não tem nada, até o 10 dá pra começar no 10. Então, não tem nada até o 20, na verdade, né? Eu vou pedir pra ir de 10 a 65. Uhum. Agora, deixa eu pegar line and trace. Eu vou pedir pra ter ali em cima, porque, sei lá, gosto de fechar o gráfico. Se não quiser, é só pedir pra tirar. Não quero as marcações. Agora eu vou pro da esquerda. Eu também não quero marcações. Isso aqui não nos importa, porque a gente já normalizou, então não precisa saber a intensidade, tá? Eu tô comparando elas de igual para igual, ok? Aqui na direita eu vou habilitar, porque eu quero fechar no quadrado esse gráfico. Então, eu vou desligar isso aqui também, desliga e aplica. Agora eu quero tirar esses números aqui. Aí eu venho aqui, no da esquerda, e não quero que apareça. E o título também não. Então, eu já sei que aquilo ali é intensidade. Geralmente, os gráficos da DRX, eles ficam assim, tá? Aqui, eu vou mudar, não sei se você sabe mexer no Origin, mas aqui eu posso mudar o título, então eu vou deixar só como 2. Eu queria ter o símbolo do teto. Como é que eu adiciono aqui? Eu não me lembro. Não me lembro. O que que eu faço? Procuro no Google. Não, tudo mais fácil. Aqui. Letra preta. Aí eu clico. Copia. Sim. E aí aqui na unidade eu vou botar grau. Que daí ele já puxa automático para o nosso gráfico. Então, ponto limpo. Ok, aqui eu posso aumentar a fonte. Posso aumentar esse aqui também. Aqui tudo é só pra deixar bonito agora. Esse aqui, tô achando que tá muito fininho. Vou deixar mais grosso. É, caso ficou muito ruim. Então, você precisa saber como é que faz. É isso. Agora o que que a gente faz? Vou deixar mais aberto que eu prefiro. Aqui. E agora eu vou colocar o nome. Aqui não é automático, aqui é manual mesmo. Então eu vou adicionar um texto. Vou colocar aqui. E eu vou dizer que é quartzo. Daí eu vou colocar em cima de cada um dos picos que é quartzo. Entendeu? Assim que a gente vai fazer. Digamos que esses dois sejam de quartzo e esse aqui seja de, sei lá, mulita, que é uma outra fase lá que tem nos meus. Então, vou dizer que é Índio. E aí aqui em cima eu vou fazer uma legenda, né? Então, deixa eu pedir aqui gráfico, legenda, reconstruir. Tá, aqui eu vou mudar toda a minha legenda. Vou dizer que é quartzo, ah, ponto vírgula, aqui o nosso M mulita. Tá? Digamos que essa fosse minha legenda. Eu quero sem frame. Eu posso mudar absolutamente todas as configurações dela. A letra, a cor, o tamanho, a fonte, o que eu quiser. O que mais que eu posso dizer? Aqui dá para botar mais de um. Se precisar disso, daí me diz que eu explico como é que faz. Deixa eu mostrar como é que ficou um dos meus aqui para ter exemplo. Hum, hum, hum. Tá. Esse aqui é um dos meus, tá? Então, o meu gráfico ficou assim. Eu identifiquei aqui. Aqui coloquei um EV, né? Que é até para juntar as informações, não ficar um monte de imagem dentro do trabalho. Então, eu coloquei a MEV aqui, deixei um espaço em branco para isso.
Se não, não precisava, eu podia ter cortado o meu DRX aqui, mas geralmente a gente deixa o espectro aqui até uns 60. As fases que existem nele, deixa eu ver outro que eu posso mostrar de exemplo aqui. Ó, eu posso plotar assim, um em cima do outro. Aí eu consigo comparar. Ó, essa partícula tem esse espectro que é muito parecido com esse, então a composição delas é muito, né, é até a mesma. Esse aqui já é diferente, ó, tem os mesmos picos de silício do que a da amostra de vocês. E assim vai. Só para ter um exemplo. E aí aqui, sempre referenciado o nosso código PDF, tá? Se for botar em algum trabalho, isso é importante de ter. Tá? Faltou uma observação importante, que é como é que eu vou exportar isso aqui, né? Venho aqui em File, Export Graphs. Eu quero exportar só o que está aberto, então só a página ativa. Eu seleciono o formato que eu quero. Então, se for para uma revista, alguma coisa assim, tu vai pegar o formato que a revista pede, ou então JPG, PNG. Vou adicionar um nome e vou selecionar a pasta. Quero que fique, sei lá, no desktop. Aí eu só salvo. E é isso. Aqui, quando eu for abrir, beleza, ela tá aqui, ó. E aqui tá embaixo, tá? É isso. Qualquer dúvida, só habilitar.